Salve, salve família Tricolor! Vamos começar o vídeo de hoje, pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar para estar me ajudando a bater a meta de 50 inscritos essa semana para chegar em 300. Então bora lá, se inscreve no canal e bora direto para as notícias. Vou falar um pouquinho sobre o Luciano, que talvez tenha virado banco no São Paulo. O Luciano de meia é horroroso, todos nós sabemos, de meia ele não joga nada, só que quando ele vai para o ataque, ele joga bem. E o Matheus Alves virou titular. O Matheus Alves jogou bem contra o Botafogo, foi titular. E contra o Santos jogou bem novamente e foi titular. Contra o Botafogo ele não se destacou tanto assim, mas contra o Santos ele foi um dos destaques em campo. Então, isso levou a gente a pensar, será que o Luciano vai virar banco ou não? E a resposta que eu tenho é que sim, no meio o Luciano vai virar banco, virará banco. Só que no ataque, o Luciano, ele será banco também do André Silva, porém, ele vai voltar à posição de origem dele. Ele vai voltar a ser atacante. No meio, não há possibilidades mais do Luciano jogar, eu acredito. Eu acredito que no ataque ele vai ganhar várias oportunidades e talvez ele possa até ser titular, se destacando, porque o Luciano de atacante ele é maravilhoso. Agora, de meia, ele é horroroso, né? Todos nós sabemos que o Luciano no ataque, ele dá gosto de ver ele jogando no ataque, né? Agora, no meio não dá. O que vocês acham? Vocês acham que o Luciano ele deveria ir embora do São Paulo? Vocês acham que ele deveria ser meia ou atacante ou ficar no banco mesmo? Deixa aí nos comentários. Agora eu vou falar um pouquinho do Lucas e do Oscar. Ambos lesionados, que a gente estava esperando a volta dos dois. Só que a volta dos dois foi adiada. A volta do Lucas, que já seria exatamente quarta-feira contra o Libertad, já não vai ser quarta. E a volta do Oscar não tinha um prazo tão... um prazo estipulado, porém a volta dele era para ser esse mês. Só que ambas as voltas foram adiadas. A gente não sabe por certo qual será o prazo, né, da volta dos dois. Porém, a volta deles foi adiada e a gente gostaria de saber o prazo. Só que os médicos do São Paulo não divulgam o prazo. Eu nunca entendo o porquê. Eles não divulgam o prazo. Jogadores tão importantes que nem Lucas e Oscar no elenco deveria ser divulgado o prazo. Mas já que não divulgaram, vamos fazer o quê? A gente vai ficar esperando os dois voltar. A gente nem sabe se eles vão voltar. Até onde eu aparei informações, o Lucas tem chance de ficar até o jogo contra o Náutico fora. Até o jogo contra o Náutico dia 29. Dia 29? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu não me engano é dia... Isso. Contra o Náutico dia 29 de abril. Então ele pode ficar esse tempo todo fora aí, né? Da equipe do São Paulo. É uma notícia bem ruim, porque o Lucas ele é um jogador muito importante. Perder um jogador que nem o Lucas por tanto tempo assim, bem ruim, né? Vou falar um pouquinho agora sobre Cédric Soares. O São Paulo corre para renovar com o lateral. Tá correndo mesmo para renovar com ele. Tem até o fim do mês para renovar com ele. Mas segundo informações de vários jornalistas, o Cédric, principalmente do Zanqueta, o Cédric tá despertando interesse de times europeus, principalmente de onde ele defendia, da seleção que ele defendia, né, do país que ele defendia, Portugal. Então tem bastante clubes de Portugal que estão interessados na contratação do Cédric e o São Paulo tá correndo para renovar com ele, porque se o São Paulo não renovar, vai perder. Até onde eu sei, o Belmonte disse que vai renovar com ele sim, só que ainda não assinou o contrato, né? Não adianta falar que vai renovar e não assinar o contrato. Pode acontecer que nem aconteceu com o Caio Paulista. O Belmonte disse que ele já estava renovado, só que ele não assinou e do nada ele apareceu no Palmeiras. Então tem que correr mesmo para renovar com o Cédric, que é um jogador muito importante no elenco do São Paulo. É o lateral que sabe jogar de lateral, até porque o Igor Vinícius ele é lateral, mas ele parece que não sabe jogar de lateral, né? E o Igor não vai ficar no São Paulo, então tem que renovar com o Cédric pro Mike subir e talvez ganhar oportunidades, até porque o Mike tem 20 anos e tem que ganhar oportunidades, né? Eu acho que o Mike na base já não dá mais, na base ele é destaque e eu acho que ele tem que subir pro profissional pra jogar. E eu acho que se ele subir pro profissional ele se destaca e sai pra Europa por um bom valor, porque o Mike ele é bom jogador, né? Então é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Mariano Dias. O Mariano ele aceitou um contrato de produtividade com o São Paulo. Até onde eu sei, o Mariano, ele não tinha agradado muito, né, a diretoria do São Paulo. O São Paulo não gostaria de contratar o Mariano. Só que
foram conversas foram indo, e o São Paulo decidiu que poderia contratar ele por produtividade. Mesma situação do Cédric, um contrato de 3 meses, dependendo do desempenho, iria renovar. Então, mandou essa sondagem para o Mariano com esse contrato, e o Mariano, ele disse sim, ele gostaria de jogar pelo São Paulo com um contrato dessa forma. Então, o São Paulo ainda não fez o contrato oficial, né? Não mandou a proposta oficial para o Mariano, porém pode mandar essa proposta. Vamos ver aí se vai mandar ou não. O Mariano, pra mim, ele é um jogador bem ruim, né? Ele pode chegar no São Paulo e calar minha boca, jogar um belo futebol, mas pra mim ele é ruim, ruim mesmo, nível Pablo, mas simplesmente ele pode chegar aí destruindo o São Paulo. Vamos ver aí o que pode acontecer nos próximos dias, se vai vir o Mariano ou se vai vir o outro atacante que foi oferecido ao São Paulo. Hoje, o Juliano Bertolucci ofereceu o seu atacante Brenner, né? O Bertolucci, que é empresário do Brenner, ofereceu ele ao São Paulo por empréstimo. Ele disse para a Udinese que quer emprestar o Brenner, que aqui o Brenner saia por empréstimo, e o São Paulo é a primeira opção do Brenner. Então, a gente pode ter o Brenner novamente vestindo a camisa do tricolor. O Brenner, que é um jogador que a gente conhece muito bem, é o desejo do Casares no momento pro ataque, né? O Casares, ele vê com bons olhos a volta do Brenner. Eu também vejo com bons olhos. Eu acho que se o Brenner voltar, o Luciano vai voltar a jogar bola. E aí a gente ganha 2 jogadores no elenco. Até porque o Luciano não tá jogando nada. E com o Brenner, o Luciano se entendia muito bem, né? Então, eu gostaria muito da volta do Brenner. Vamos ver aí se ele vai voltar ou não. Espero que ele volte e que o Mariano, se for contratado, jogue bem também, né, no São Paulo. Porque independente do jogador, eu acho que ele tem que vestir a camisa da forma certa do São Paulo. A camisa do peso que a camisa do São Paulo tem, vestir e jogar, né? Jogar bem, se apresentar bem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Ferreirinha, que a gente percebe que o Ferreirinha, ele é jogador de 45 minutos, né? A gente reclama com o Zubeldia quando o Zubeldia tira ele, só que contra o Santos, o Zubeldia deixou ele jogar o jogo inteiro. E deu pra ver que ele tava bem cansado, né? Ele não tava aguentando mais jogar. Então, ele é jogador de 45 minutos. O Zubeldia subiu o Luca, né, pro profissional, porque o Luca, ele é um meia, um ponta, ele é meia e ponta, né? No meio, ele é um meia bem leve, com características parecidas com a do Kaká. E na ponta, ele é um ponta com as características do Ferreirinha. Então, seria interessante ele no segundo tempo, né? Pra poupar o Ferreira, porque a gente sabe que o Ferreira é um jogador que tem bastante lesão. E dar oportunidade, né, pro Luca. O que vocês acham também sobre isso? Sobre o Luca no profissional? E ó, se você quer informações diárias sobre o São Paulo, análise de jogos e muita opinião, você encontra aqui no Eterno Tricolor News. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta e valeu!